Nós iniciamos há algumas semanas atrás uma série de mensagens com o título Uns aos Outros. Essa série, a gente já está chegando no segundo mês dessa série e ela tem como objetivo aprofundar o real sentido de ser igreja, a razão pela qual nós nos reunimos regularmente, semanalmente, porque nós nos encontramos em grupos pequenos, nas casas durante a semana. Por que é importante e por que eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Falar um pouco sobre a vida comunitária da igreja, que essa é a forma que Deus usa para nos libertar do egoísmo, do egocentrismo, que é natural de todo ser humano, a partir do momento que nós nos tornamos nova criatura, porque a palavra de Deus diz que quando somos salvos, quando somos alcançados por Deus, nós nascemos de novo, e se nascemos de novo, temos uma nova natureza em Cristo, e isso tem implicações práticas na forma como nós nos relacionamos com outros cristãos. Somos adotados como filhos de Deus, e de igual forma, os nossos irmãos também foram adotados como filhos de Deus. Isso significa que nós não temos somente um Pai eterno, como também nós temos irmãos. Passamos a compor uma família. E a gente começou essa série falando sobre a base dessa característica, a base para a vida comunitária na igreja, que é o amor. O amor ao próximo, como nós temos visto, não é uma opção na vida cristã, mas a característica distintiva daqueles que seguem a Jesus, daqueles que nasceram de novo. Depois dessa primeira mensagem, nós passamos a falar sobre outras implicações do amor ao próximo, como a aceitação, como o cuidado e também a confissão uns aos outros. Como nós dependemos uns dos outros na luta contra os nossos pecados. A forma como nós dependemos uns dos outros. Que nós, por vezes, temos a ilusão de achar que somos autossuficientes, que temos a capacidade de lutar contra o pecado de forma autônoma, independente. Mas que quando nós confessamos o nosso pecado, quando temos maturidade para assumir a nossa fraqueza e também a maturidade de ouvir os pecados dos nossos irmãos e oferecermos ajuda, oração, sermos verdadeiramente parceiros uns dos outros contra os nossos pecados, entendendo que todos nós temos cometido pecados, todos nós somos pecadores, assim como nós aprendemos na palavra de Deus, lá no livro de 1 João, que se a gente disser, se cada um aqui falar que nós não cometemos pecados, nós somos mentirosos. E hoje eu queria falar sobre uma característica muito importante para essa vida em comunidade, para a comunhão da igreja. E essa característica, esse fator importante na nossa vida em comunidade é o perdão. Todos nós, em algum momento na vida, ofendemos ou fomos ofendidos por alguém. Logo, todos nós precisamos perdoar, assim como todos nós precisamos pedir perdão em algum momento. Então precisamos perdoar alguém, assim como nós precisamos também, em algum momento da vida, pedir perdão a alguém. Porque assim como as pessoas vão nos ofender em algum momento, nós também ofendemos, em algum momento da vida, nós ofendemos alguém. Por isso, nós vamos hoje, juntos, meditar sobre a importância do exercício do perdão na vida da igreja. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. Então, a carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios 4, a partir do versículo 17, nós vamos fazer a leitura até o versículo 32.
quando o apóstolo Paulo fala sobre o procedimento dos filhos da luz, o procedimento daqueles que nasceram de novo. Como procede aqueles que foram adotados por Deus como seus filhos? Então eu te convido a ficar de pé, você que está com a sua Bíblia. Se você não tiver com ela em mãos, a gente vai projetar o texto na mesma versão em que ela vai ser lida. Efésios 4, a partir do versículo 17, a palavra de Deus diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela sua palavra. Aplique, Senhor Deus, a sua palavra em nossos corações. Nós sabemos que a tua palavra ela é poderosa, ela é viva e ela não volta vazia. Portanto, Senhor Deus, fala conosco e aplique, Senhor Deus, o conhecimento do Senhor através da Bíblia em nossos corações e que isso tenha um resultado prático na minha vida e na vida dos meus irmãos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos é uma conclusão do que Paulo escreve à igreja de Éfeso, sobre o que nós conhecemos como novo nascimento. Nós falamos no início da mensagem que em Cristo nós nascemos de novo. Nós deixamos uma velha natureza e passamos a viver a partir de uma nova natureza, a partir de um novo nascimento. E nesse texto que Paulo conclui o capítulo 4, falando sobre perdão, ele está falando sobre como é essa nova vida em Cristo, o que significa muito mais do que deixar de fazer o que é errado, mas substituir o que é errado pelo que é certo. Paulo aqui, ele está falando sobre a mudança, sob o ponto de vista de Deus. Paulo, ele fala que a mudança, sob o ponto de vista do homem, não necessariamente
é igual à mudança sob o ponto de vista de Deus. A mudança, a partir do ponto de vista do homem, geralmente se contenta em deixar de fazer o que é errado. A mudança sob o ponto de vista de Deus é deixar de fazer o que é errado e praticar aquilo que é justo, fazer aquilo que é certo. E Paulo começa falando isso lá no versículo 23, quando ele diz: quem mente, não simplesmente pare de mentir, mas passe a falar a verdade, falar coisas úteis e edificantes à vida dos nossos irmãos. Não simplesmente pare de falar mentira, mas substitua a mentira por aquilo que vai agregar algo de bom na vida dos meus irmãos. Sob o ponto de vista humano, o cara simplesmente parar de mentir já é uma mudança. Sob o ponto de vista de Deus, não basta deixar de mentir. O novo nascimento, a nova criatura, os filhos de Deus, eles param de mentir e passam a falar a verdade e edificar a vida uns dos outros com palavras de bênção. Ele também fala que aquele que se ira facilmente, ele deve se acalmar e não simplesmente deixar de ser uma pessoa irada, mas ser um reconciliador. Aquele que, ao invés de se irar, de se revoltar com seu irmão, é aquele que sempre está disposto a se reconciliar. E que, inclusive, fazendo isso, nós não estamos dando lugar ao diabo. Que a falta de reconciliação é uma forma de dar lugar ao diabo. Porque isso mina o quê? A nossa unidade. Ele fala ainda uma outra característica da mudança sob o ponto de vista de Deus. Ele diz o seguinte: quem roubava, não roube mais, pare de roubar. Até aí, nós vemos a mudança que nós, como seres humanos, esperamos de alguém que é ladrão, que simplesmente ele pare de roubar. Mas a palavra de Deus vai mais a fundo e diz o seguinte: quem rouba, pare de roubar. Pelo contrário, comece a trabalhar, faça algo de útil com as suas mãos, para que você tenha, não somente para você, mas que você tenha algo para compartilhar com quem precisa. Ou seja, a mudança do ponto de vista humano é o seguinte: para de roubar. Quem rouba, para de roubar. A mudança sob o ponto de vista de Deus é que o cara que é ladrão deixe de ser ladrão e se torne alguém generoso. Aquele que tomava do outro passa não somente a deixar de tomar o que é do outro, ele passa a compartilhar. Ele adquire através do trabalho os seus recursos e ainda compartilha com quem está precisando. Aquele que tem linguajar impróprio, aquele que tem conversas tolas, aquele que tem um linguajar baixo, que usa palavras chulas, não simplesmente deixa de agir dessa forma, mas também passa a falar palavras de bênçãos. Que quando nós temos um linguajar impróprio, quando nós temos conversas tolas, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E que a mudança sob o ponto de vista de Deus é muito mais do que deixar esse linguajar impróprio, essas conversas tolas, mas nós passamos a ser alguém que abençoa a vida de outras pessoas, que vamos ter conversas que edificam, conversas que visam o bem dos nossos irmãos. E por último, ele lista alguns sentimentos nocivos do coração, como nós falamos sobre a ira, a amargura, a gritaria, a calúnia e a maldade. Sob o ponto de vista de Deus, a mudança consiste em substituir qualquer tipo de maldade por bondade, por compassividade, que não é simplesmente deixar de fazer o que é errado, é deixar de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Quando o apóstolo Paulo usa o linguajar de se despir do velho homem e se revestir do novo homem, é trocar o que é mal pelo que é bom. Não é uma vida nula. Não é aquele que não faz o mal, mas também não faz o bem.
mas é deixar de fazer o que é mal para fazer o que é bom. Então Paulo, ele conclui falando o seguinte: perdoem uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Só que nós somos sempre traídos pelo nosso senso de justiça, porque o nosso senso de justiça ele é falho. Todos nós temos a tendência de medir ou de fazer justiça de forma errada. Porque o nosso senso de justiça, de alguma forma, está arranhado, manchado pelo pecado. Porque nós acreditamos que podemos melhorar sob o nosso ponto de vista. Geralmente, comparando com aquilo que há de pior. E nós nos contentamos com isso. Eu tenho sempre, de vez em quando eu uso essa ilustração. Se você, sei lá, aquele que agride alguém, ele nunca vai se comparar com a pessoa que é boa. Mas ele vai falar, não, eu agredi. Pior é aquele que mata. Ou que rouba, vai falar assim, não, eu roubei. Pior é o que rouba e mata. Mas a gente não precisa chegar a esse extremo. No trabalho nós fazemos isso. Nós nunca vamos nos comparar para nos auto-justificar com o melhor profissional da nossa empresa. A gente sempre vai olhar se tem alguém pior do que a gente. É igual na política também, né? Eu não gosto de dar tantos exemplos sobre política e tal, mas assim, a gente sempre quando a gente vai criticar algo errado, e não quer dizer que não haja uma aprovação com aquilo que está sendo feito, a comparação é sempre com aquilo que há de pior. Sei lá, nunca a gente vai comparar, sei lá, com o governo, sei lá, da Singapura. E seja isso em qualquer esfera, e isso acontece em qualquer lado. A gente sempre gosta de comparar com aquilo que há de pior. Então, quando há um erro, a gente não tem a facilidade de encarar aquele erro e comparar aquilo ali com aquilo que há de melhor. Mas temos a tendência de sempre comparar com aquilo que há de pior. Esse é o nosso senso de justiça. O pecado naturalmente nos induz a nos comparar com aquilo que há de pior. Mas Deus nos diz, através da sua palavra, lá em 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21, que se nós não amarmos os nossos irmãos, aqueles que foram igualmente aceitos por Deus em Cristo, nós não amamos de fato a Deus. Da mesma forma, Deus vai nos dizer, através da sua palavra, em Mateus 6, versículo 14 e 15, a respeito do perdão. Então, a grande questão é o nosso entendimento a respeito do que é perdão. E a gente precisa compreender perdão da mesma forma que nós temos compreendido o que é o amor. Porque assim como nós projetamos no amor um sentimento, projetamos de forma equivocada, nós também projetamos no perdão um sentimento. Pastor Paul Washer vai dizer que perdão não é um sentimento, mas perdão é uma atitude. Perdão não se dá perdão somente com palavras. Não se perdoa somente com palavras, mas através de atitudes. C.S. Lewis vai dizer: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. O que ele está querendo dizer com isso? Que o perdão, o conceito do perdão, é algo que todo mundo ama. Principalmente quando você precisa ser perdoado. Ou quando você fala conceitualmente sobre perdão. Mas ele se torna difícil quando você é ofendido. Quando nós somos os ofendidos. Quando nós precisamos perdoar. Perdoar é difícil. Porém, necessário. Além de ser uma característica fundamental daqueles que nasceram de novo. Daqueles que são filhos de Deus.
Tanto o perdão quanto o amor bíblico não dependem dos nossos sentimentos, mas sim são um ato de vontade em resposta ao amor e o perdão de Deus por nós. O perdão de Deus é um derramamento de graça e misericórdia abundante, que provém da remissão de pena ao culpado. Embora o perdão não libere necessariamente o ofensor de consequências, às vezes, físicas, materiais do seu pecado. Por exemplo, você danificou, bateu no carro de alguém. Você pede perdão àquela pessoa. E a pessoa te perdoa. O cara do outro carro era um irmão em Cristo. Graças a Deus por isso. Ele te perdoa. Ele não vai te agredir, ele não vai quebrar o retrovisor do teu carro, não vai pegar o extintor do carro e bater na sua cabeça. Mas o fato dele ter te perdoado não tira de você a responsabilidade de ressarcir o seu irmão no dano causado. Perdão verdadeiro implica na reparação do dano. Então, para quem é cristão, para quem é filho de Deus, nós precisamos exercitar o perdão sempre, não só perdoando, mas também estando disposto sempre a pedir perdão, a receber o perdão e a pedir perdão, entendendo que temos as responsabilidades na reparação do dano. Por exemplo, a forma como nós pecamos contra Deus. Deus nos perdoou. Mas hoje nós vivemos em um corpo que fica doente, nós temos uma natureza em que nós ficamos doentes, nós sofremos injustiças, estamos vulneráveis a todo tipo de maldade e injustiça que o mundo proporciona. Isso tudo é consequência do pecado. Nós não nos livramos da decisão equivocada dos nossos primeiros pais em viver uma vida divorciada de Deus, lá na criação, lá no Jardim do Éden. Nós sofremos ainda algumas consequências do pecado, embora tenhamos recebido o perdão de Deus e vivamos na esperança de que um dia o Senhor Jesus vai voltar e vai acabar com todo o mal e viveremos ao lado dele, longe de toda doença, de toda injustiça, que seremos verdadeiramente curados e libertos de tudo que há de mal, de todo o mal que existe. Outra coisa também relacionada ao perdão é que nós temos facilidade de desculpar, mas uma enorme dificuldade em perdoar. Aí você vai me dizer, não é a mesma coisa? Ainda falando sobre C.S. Lewis, ele tem um parágrafo muito interessante que eu vou ler aqui, esse texto não vai ser projetado. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: perdão e desculpa são duas palavras tão banais no uso que nem desconfiamos da diferença entre elas. Em um certo sentido, perdão e desculpa são palavras quase opostas. Perdão nos diz, ok, você fez isso, mas eu aceito seu pedido de perdão. Não jogarei isso na sua cara e seremos do mesmo jeito que éramos antes. Já desculpa, fala, eu percebo que você não podia evitar. Sei que realmente você não queria fazer isso. Você não é culpado. Assim, um ato falho sem culpa precisa de desculpa e não de perdão. Da mesma forma, boas desculpas não precisam de perdão, já que o perdão exige culpa. E se você quer ser perdoado, não há desculpas para o que você fez, pois pedir perdão é assumir a culpa. Porém, isso não invalida a possibilidade de haver os dois ao mesmo tempo. O problema está em pedirmos desculpa para aquilo que exige perdão. Desculpa é quando alguém faz algo contra você sem a intenção. Talvez algo que era inevitável. Eu dei o exemplo da batida do carro. Talvez você esteja na faixa da direita, o cara que está vindo na faixa da esquerda. Uma criança sai da calçada, corre e vai para o meio da rua. E para você não atropelar a criança, você bate no carro da outra pessoa. Era inevitável. Aí você chega para outra pessoa, desculpa. Aí a outra pessoa fala, claro, não, eu te desculpo.
Eu sei que você não fez por mal, você fez isso para não atropelar aquela criança. Você fez isso para não causar um mal maior. Esse tipo, a desculpa é muito mais fácil. Quando você reconhece que apesar do mal causado a você, aquela pessoa não tinha intenção, ela não tinha culpa. Você tira a culpa daquela pessoa porque ela não tinha a intenção de fazer o mal a você. Mas como é difícil você conceder perdão quando alguém te ofende por algo que ela poderia evitar. Não foi algo sem culpa, sem a intenção, mas que após essa pessoa ter te ofendido, ela reconhece e se arrepende. A gente só consegue conceder perdão se a gente não julgar o outro com base em nossos próprios padrões, com base nas nossas próprias perspectivas ou experiências pessoais. A Bíblia diz que quando nós fugimos da Bíblia como regra para a reta justiça, mas usamos os nossos padrões de rigor, nós seremos julgados da mesma forma, como está lá em Mateus 7, versículo 1 e 2. Às vezes nós queremos estabelecer o padrão a partir do nosso próprio senso de justiça e não assumimos a Bíblia de fato como a nossa única regra de fé e prática para tudo. Então, a pergunta é a seguinte: como devemos perdoar? O próprio apóstolo Paulo, ele nos dá essa resposta no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão de Deus é muito difícil. Nós vemos que o discipulado, a vida de discípulo, requer de nós, de fato, um padrão expressado na pessoa de Jesus Cristo. O que Deus espera dos seus filhos é que nós perdoemos uns aos outros da mesma forma que Deus nos perdoou. Devemos, assim como nós devemos mudar sob o ponto de vista de Deus, quando nós falamos lá que aquele que rouba não simplesmente para de roubar, mas se torna alguém generoso. Você está entendendo que tudo aqui está ligado? Se ele está falando sobre a mudança, sob o ponto de vista de Deus, e a gente achou tudo muito bonito até então, sobre quem rouba, sobre quem fala mentira, mas quando ele fala que da mesma forma, a mudança sob o ponto de vista de Deus implica para nós perdoar uns aos outros da mesma forma como Deus nos perdoou. Isso também é fruto da mudança sob o ponto de vista de Deus. Isso também é fruto do novo nascimento. Existe um versículo que eu citei já algumas vezes nessa série, que é Romanos 5,10, que diz que Deus nos perdoou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos amou e nos perdoou quando nós ainda não tínhamos a capacidade de pedir perdão a Ele. Antes que você estivesse preparado para pedir ou receber o perdão de Deus, o Senhor, Ele te perdoou em Jesus Cristo. Devemos perdoar a partir do entendimento que Deus nos perdoa por causa da sua misericórdia e graça, e não por causa do nosso mérito. O perdão deve ser fruto de misericórdia, de graça, e nunca por causa de um merecimento. Aí você pode me perguntar assim, mas você não falou que o perdão não implica na liberação da reparação do dano? O que eu estou falando é que o seu perdão ao outro não deve depender da reparação do dano. Você não deve perdoar esperando que isso aconteça. Pelo contrário, como filhos de Deus,
nós precisamos ter a humildade de pedir perdão quando ofendermos alguém e assumirmos a responsabilidade de reparar o dano quando possível. Mas nós devemos oferecer o perdão, não esperando que isso ocorra. Claro, se você estiver lidando numa relação entre irmãos em Cristo, é natural, ou deve ser natural, que o ofensor também tenha essa compreensão. Mas cada um deve assumir essa sua responsabilidade da reparação do dano, quando você for o ofensor. Mas quando somos o ofendido, nós devemos liberar o perdão antes da reparação do dano. O perdão não é uma resposta à reparação do dano, mas a reparação do dano deve ser uma resposta ao perdão. Perdoar é difícil, mas se torna mais fácil quando nós compreendemos que a ofensa que nós causamos a Deus, que todos nós fomos perdoados por Deus dessa forma. Que independente da ofensa que nos foi feita, a ofensa que nós causamos a Deus foi muito maior do que qualquer tipo de ofensa que qualquer ser humano pode trazer a nós. Que Deus nos perdoou e Ele nos pede, perdoe, porque eu te perdoei. C.S. Lewis também vai dizer que ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Quando Deus concede perdão, quando Deus nos perdoa, nós somos transformados. É isso que a palavra de Deus diz, que nós nascemos de novo, que nós temos a mente de Cristo. O Senhor, Ele estabelece conosco um novo nascimento, remove de nós a condenação que estava sobre as nossas cabeças. Irmãos, semana passada eu estava ouvindo o pastor Renan Dias e ele falando sobre isso. E ele fez uma comparação muito interessante. A Bíblia não nos diz que o que estava sobre as nossas cabeças era simplesmente a chuva, mas era a ira do Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou a terra, o Deus que criou as tempestades, o Deus que criou todas as coisas. Era a ira desse Deus que estava sobre nós. Quando nós compreendemos, e às vezes, hoje em dia, não é muito popular falar sobre um Deus irado. Mas se a gente não compreender a dimensão da ira de Deus, a gente jamais vai compreender a dimensão do amor e do perdão de Deus por nós. E Deus nos perdoou removendo das nossas cabeças, dos nossos ombros, a sua ira. Ele removeu a condenação que estava sobre nós e não simplesmente nos deixa de condenar, mas passa a se relacionar conosco. Nos adota como filhos e não nos trata mais segundo o nosso pecado. Mas Ele passa a nos tratar, a se relacionar conosco através da vida de Jesus, dos méritos de Cristo. Ele passa a olhar para nós, não a partir da nossa vida torta, mas a partir da vida perfeita de Jesus, que eu e você não somos capazes de viver. Da mesma forma, quando nós perdoamos, nós devemos não tratar mais o outro a partir da ofensa que ele nos causou, mas amarmos apesar da ofensa, não contabilizar o erro, não jogar na cara do outro a ofensa que ele causou a você.
Nós não temos a capacidade, irmãos, de esquecer completamente uma ofensa causada. Falar que quando nós perdoamos, nós esquecemos completamente aquilo que a pessoa fez por nós é uma grande mentira. E isso pode trazer para a gente até uma escravidão. Porque as pessoas vão falar para você, não, perdoar é esquecer completamente o que a pessoa fez. Aí você vai chegar à conclusão que você não consegue esquecer. Aí o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir perdoar, porque você não está conseguindo esquecer. Então você vai entrar em crise com Deus. Falar, Senhor, não é para eu esquecer, eu não consigo. E você não vai conseguir exercitar o perdão sobre a vida das pessoas que te ofenderam, porque você nunca vai conseguir esquecer. Mas quando o Senhor nos fala que nós devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou, Ele está falando que nós devemos lembrar sem nenhum tipo de ressentimento. Que aquela lembrança não pode nos trazer dor. Não pode ser motivo para a gente ficar contabilizando sobre a vida daquela pessoa o erro que ela cometeu. E o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos conceder perdão voluntariamente a qualquer tipo de pecado cometido contra você quando confessado pelo ofensor. Perdoe com base na graça e não com base nos méritos do ofensor. Procure o caminho da reconciliação e reconheça que não conceder perdão pode lhe custar muito caro. E o que acontece quando nós não perdoamos? Não existe neutralidade. Ou você perdoa, ou aos poucos você vai alimentando o sentimento de vingança. E nós temos a ilusão de confundir vingança com justiça. Nós achamos que nos vingando, nós estamos fazendo justiça. Irmãos, às vezes nós pensamos que o perdão de Deus por nós simplesmente nos deu anistia dos nossos pecados. Deus, Ele fez justiça. A palavra de Deus diz que Deus é o justo juiz. Quantos aqui toleram um juiz injusto? O que nós temos visto no nosso país, algumas decisões dos homens de toga que têm nos revoltado. Se nós, seres humanos, pecadores, falhos e injustos, nos revoltamos diante de uma injustiça, principalmente de um juiz, aquele que deveria fazer justiça, sendo injusto, absolvendo aqueles que deveriam reparar o dano causado à sociedade. Imagine Deus, que é um justo juiz, que é o juiz perfeito, que tem um senso de justiça que não é manchado pela vingança. Deus, Ele não tolera a injustiça. Então, se nós somos culpados, Deus, Ele não simplesmente nos concedeu anistia. Ele depositou a sua ira. Ele satisfez a sua justiça, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Os nossos pecados não ficaram impunes. Eles foram pagos por aquele que não tinha culpa. A única pessoa que andou sobre esse solo que nós andamos, que não cometeu pecado algum, levou sobre si toda a culpa dos nossos pecados. Se Deus fosse um Deus vingativo, Ele não se contentaria. E Ele nos puniria duplamente. O nosso senso de vingança é sempre de querer punir duplamente aquelas pessoas que nos ofenderam. Nós não ficamos satisfeitos com a punição.
nós achamos que a pessoa sempre pode sofrer mais por conta de algo errado que ela tenha feito. Por exemplo, a pessoa está com risco de morrer. E você, para fazer justiça, para poupar a vida de alguém, talvez você tenha que atentar contra a vida daquela pessoa que está colocando em risco a vida de um inocente. Mas, às vezes, o nosso senso de vingança é que, mesmo quando a gente consegue anular aquela situação, aquele risco de morte, ainda assim a gente opta por fazer justiça pelas nossas próprias mãos. A gente já eliminou o risco. A pessoa que corria risco não corre mais nenhum risco. Mas você tem a oportunidade de você fazer a justiça. Ignorando o fato de que a palavra de Deus nos orienta, sim, a questão da autodefesa, da proteção a um próximo, mas também falando que o Estado, ele foi instituído para punir o mal e promover o bem, e ele deve ser o braço para fazer a justiça, embora ele seja falho, porque é composto por homens, pecadores. Mas nós temos sempre esse senso de vingança. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei quem é o autor, mas ele disse que a vingança é como tomar um veneno esperando que o outro morra. A vingança nos deixa doentes. A vingança nos mata aos poucos. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos simplesmente liberando o perdão sobre a vida daquelas pessoas, mas nós também estamos sendo curados. Quando for pedir perdão, então também se esforce, como nós falamos, para reparar o dano. Mas lembre-se, quando for perdoar, esse perdão não pode ser uma resposta ao dano reparado, mas o reparo ao dano deve ser uma resposta ao perdão já concedido. Irmãos, assim como o amor ao próximo, o perdão não é simplesmente uma opção, mas é um ato de obediência a Deus. Se sentir perdoado por Deus é ser livre da culpa e ser livre também da autojustificação. Quem tem dificuldade em perdoar, de alguma forma, é porque não recebeu ou não compreendeu o perdão de Deus. Quem recebe, entende e descansa no perdão de Deus, não tem dificuldades ou não deve ter dificuldades em perdoar. Mas você pode me dizer, mas ainda assim, eu tenho dificuldades. Falando assim é muito fácil. Ouvindo essas palavras parece fácil, mas é difícil. Mas eu te digo, tudo se torna viável, não queria nem usar fácil, quando nós nos lembramos da mensagem do Evangelho. Está difícil de perdoar? Lembre-se da mensagem do Evangelho. Lembre-se daquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Lembre-se da ofensa que nós causamos a Deus. Lembre-se da culpa que estava sobre os nossos ombros, mas a culpa que foi aplacada pelo nosso Deus a partir de Jesus Cristo. Que Deus nos perdoou não em resposta do nosso amor ou do nosso trabalho para Deus, mas que nós servimos e obedecemos a Deus em resposta ao seu perdão. Quando nós compreendemos que nós não alcançamos o favor, o perdão de Deus através das nossas obras, através do nosso caráter, mas que o nosso caráter ele é transformado, ele é tratado em resposta ao perdão de Deus, que nós servimos e obedecemos a Deus, não para que Ele nos perdoe, mas porque Ele nos perdoou,
nós começamos a caminhar em direção a ser um perdoador. Alguém que tem facilidade em perdoar. Perdoar é difícil, mas se torna constrangedor quando eu entendo aquilo que Cristo fez por mim. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que nos livra da culpa. Portanto, Senhor, eu te peço, se há pessoas aqui que ainda não tinham noção do seu perdão por nós, que o Senhor abra esses corações e essas mentes e que elas possam compreender que em Cristo elas são perdoadas. E que nós outros aqui que já temos essa compreensão, nos ensine, Senhor, a cada dia, a lembrarmos do Evangelho, da mensagem do Teu Evangelho, para que nós jamais nos esqueçamos que devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, que devemos perdoar da mesma maneira. Nos ensina também, Senhor Deus, a ter humildade, em reconhecer, em nos arrependermos, sempre que ofendermos um dos nossos irmãos, e que estejamos sempre dispostos a pedir perdão, em resposta a esse perdão concedido, venhamos servir os nossos irmãos em amor, porque somos um só em Cristo Jesus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor com mais um cântico.